Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, boa noite a todos, aos nossos amigos e nossos irmãos. É motivo de bastante alegria que aqui estamos, junto com os irmãos, através do meio de comunicação, para transmitirmos aqui uma palavra. Nesse horário estaríamos todos juntos, congregados, para adorar e bendizer o nome do Senhor, mas devido à situação em que o mundo está passando, nosso país passa, e seguindo as recomendações tanto do nosso governo, das autoridades, como do nosso pastor, do Ministério de José Luz do Mundo, estamos aí fechados para a participação dos irmãos aqui no culto, mas aproveitando essas plataformas das redes sociais, poder entrar dos irmãos para cultuarmos, trazermos uma palavra. Hoje o nosso pastor já usou a plataforma que está em teste do YouTube, permitindo Deus, domingo que vem, se tudo correr conforme, trazendo uma palavra. Hoje, aqui, fazendo essa live junto com os irmãos, quero trazer uma palavra, trazer uma reflexão, fazer alguns apontamentos. Primeiro, para que edifique a nossa fé. Segundo, para que possamos acreditar, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer aos irmãos que durante alguns dias a gente vem falando a respeito da palavra do Senhor com a nossa vida cotidiana. Deus vem nos orientando quanto não só estarmos dentro da igreja, não sei se os irmãos vão lembrar disso, mas a nossa vida fora da igreja. Como ser cristão fora da igreja, como servir a Deus fora da igreja. Eu quero aqui hoje relembrar os irmãos algumas coisas que Deus tem falado conosco. Nossas últimas pregações, e é o texto que eu quero ler aqui, rever com os irmãos, que foi 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 12. A última parte do versículo eu quero ler aqui com os irmãos, que diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Os irmãos vão lembrar dessa palavra. Junto com essa palavra, nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que eu também quero fazer alguns apontamentos nesse texto, mais uma vez. Irmãos, eu tenho sido questionado a respeito dos acontecimentos, e hoje mesmo eu recebi um telefonema e perguntaram para mim se esses acontecimentos diz respeito à ira de Deus com a humanidade. Eu apenas respondi para a pessoa, e é isso que eu vou falar aqui para os irmãos. Não podemos dizer com certeza que é a ira de Deus, mas sabemos que, primeiro, esses acontecimentos têm a ver com o que Jesus já predisse lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias sobrevirão muitos acontecimentos. Nos últimos tempos, ou os tempos que antecedem a volta de Cristo, aconteceria terremotos, maremotos, peste, guerras, rumores de guerras. Isso é algo que está predito na Bíblia. Amados, não precisamos de uma revelação especial. Não precisamos de uma profecia especial, como alguns
tem procurado uma revelação, uma profecia. O que nós precisamos tão somente é voltarmos para a palavra de Deus, atentarmos para aquilo que a palavra de Deus tem nos falado já há muitos anos. Estamos vivendo o fim dos tempos. Isso cabe a nós atentarmos para aquilo que está escrito. Você não precisa esperar uma revelação especial, não. Aproveite este momento que você está em casa, se debruce na palavra do Senhor. Aqui está a verdadeira profecia, aqui está a verdadeira palavra que nos orientará sobre tudo o que está acontecendo. Em segundo lugar, sobre ser a ira de Deus sobre a humanidade ou não. Quando eu disse que não podemos ter uma resposta concreta, é porque a revelação que nós temos é que o homem, ele se queixa do quê? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, vai dizer do que se queixa o homem vivente. O homem vivente se queixa dos seus próprios pecados. O homem colhe aquilo que ele plantou. Então a palavra de Deus nos dá a resposta. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. O homem vivente se queixa dos seus próprios pecados. Pode ser a ira de Deus com respeito ao pecado, à iniquidade que tem se multiplicado? Sim. Mas o homem apenas colhe o que plantou. Que nós possamos, neste momento, fazer o nosso papel de cristão. Orar, não criticar, apenas orar, sabendo que o nosso Deus, Ele é Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Cabe o povo de Deus orar neste momento. A terceira coisa, e nesta sim eu quero parar um pouquinho mais, que é com questão os acontecimentos com respeito à igreja. Porque esses acontecimentos não é só com respeito ao mundo, mas é com respeito à igreja. Também atinge ou diz algo ao nosso respeito. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. O que Deus quer falar conosco? Essa é a pergunta. Às vezes estamos preocupados com o que Deus quer falar com o mundo. Sim, podemos nos preocupar. Mas o que Deus quer falar conosco, como igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, como os salvos, os que foram remidos, redimidos, e aqui estamos para proclamar as boas novas de salvação. O que Deus quer falar conosco? Ontem, eu quero contar uma experiência que eu vivi ontem na minha casa. Ontem nós nos reunimos para cultuar em casa. E quando dobramos os joelhos e oramos, bem forte o Senhor falou em meu coração a respeito do momento que estávamos vivendo ali. E eu comecei a pedir perdão a Deus. E eu vou contar para os irmãos o porquê que eu pedi perdão a Deus. Eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão a Deus. E algumas coisas Deus ministrou no meu coração, que é sobre a igreja em casa. O apóstolo ele fala sobre isso, a igreja que está na sua casa. Eu fiquei pensando o que Deus quer falar conosco. Porque Deus nos tirou de dentro da igreja e nos levou para as nossas casas? Essa é a pergunta que devemos fazer. Deus nos tira e nos leva para casa. E uma das coisas eu tenho observado, primeiro, Deus nos tira da igreja e leva-nos para casa para nós nos unirmos. Eu não sei se os irmãos têm percebido. Eu acho que eu não vejo um momento tão como esse momento que estamos vivendo. Podem perceber. Ainda que Deus nos separa para nos unir. É paradoxal isso, né? Deus nos separa para nos unir. Ele nos separando, agora
vemos muitos irmãos conectados, não só em procurar ajudar um outro, aconselhar um outro, mas nós estamos nos unindo em oração, nós estamos nos unindo em jejum, nós estamos nos unindo em família. Deus nos separou e é o momento que nós estamos mais unidos, longe um dos outros. Essa é uma das observações que eu tenho feito. E após a oração eu disse para a minha família que eu pedi perdão a Deus, sabe por quê? Porque deixamos de fazer com que a igreja funcione dentro da nossa casa. Nos preocupamos muito com a igreja dentro do templo, com nossos ajuntamentos, com os nossos cultos, e deixamos de fazer os nossos cultos domésticos, deixamos de orar em família em casa, deixamos de fazer com que a igreja funcione em casa. E eu fiquei pensando nisso. Será que é isso que o Senhor também tem nos despertado? Para que a igreja esteja na nossa casa? Lembra que eu disse para os irmãos? O Senhor não está preocupado com a nossa vida aqui dentro do templo. O Senhor está preocupado ou está querendo nos trazer uma mensagem, o que somos quando saímos daqui. E agora chegou a hora de mostrarmos o que somos fora do templo. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Não sabemos quantos dias ou quantos cultos ainda faremos através do YouTube, através de uma live, através das redes sociais. Não sabemos quanto tempo vai levar para voltarmos a nos unirmos em congregação, igreja. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor nos ensinará a ser servos fiéis, e estarmos mais unidos do que quando estávamos juntos. Essa foi uma palavra que eu trouxe ontem na minha casa também para os meus filhos, para minha esposa. Uma reflexão que fizemos ali. Chegou o momento, sim, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, uma palavra que eu preguei, uma palavra que foi também falada no domingo passado, através de uma irmã, que é o que o Senhor quer. Primeiro, que nos humilhemos. Segundo, que oremos. Terceiro, que busquemos a face dele. Quarto, que nos arrependemos dos nossos pecados. Que nos arrependemos dos nossos pecados. Mas também que busquemos a face dele. Que tenhamos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Não algo apenas de emoções aqui dentro da igreja. Não algo que nos faz levantar a mão, que nos faz balançar o nosso corpo, que nos faz sairmos daqui e esquecemos de tudo. O Senhor nos desperta para um relacionamento com Ele, um relacionamento em família com Ele. Eu quero encerrar aqui a minha fala neste momento. Primeiro, agradecer aos irmãos que têm observado tudo aquilo que temos postado, seguido as orientações que temos dado, que o ministério tem dado. Continuemos a orar, continuemos a clamar, todos os domingos às 19 horas, dobrarmos os joelhos 15 minutos. Todo o nosso ministério está nesse propósito. Todas as nossas igrejas, espalhadas aqui pelo Brasil e fora do Brasil, estamos nesse propósito de dobrar o joelho às 19 horas e orarmos no mínimo 15 minutos. Vem como o Senhor tem nos unido, no mesmo momento estaremos orando. A partir de segunda-feira vamos começar aí 40 dias de jejum e oração. Peço que você faça conforme as tuas possibilidades, mas que não deixe de orar, mas que não deixe de buscar a face do Senhor. Creio que a resposta para tudo isso está também
nas mãos da Igreja de Cristo aqui na terra. É através das nossas orações que o Senhor vai iluminar os homens que têm trabalhado para dar uma solução a isso. É que o Senhor vai proteger os nossos, o pessoal da saúde, nossos irmãos que trabalham na saúde, todos aqueles que estão diretamente envolvidos e procurando salvar vida. É através das nossas orações. Não podemos fazer muito, alguns dizem, não podemos fazer muito. Não, podemos sim. Da nossa casa, podemos fazer a melhor coisa, que é jejuar e orar. E o Senhor tomará conta de todas as coisas. Vamos buscar a face do Senhor. Aproveite esse momento e tenha um relacionamento, tete a tete, face a face com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, irmãos, essa observação que eu faço aqui para encerrar essa minha fala no próximo domingo estarei ali na Igreja Sede, se tudo correr bem, na Igreja Sede, às 18 horas, trazendo uma palavra no culto ali na Igreja Sede. E permitindo a Deus, mais à tarde, também nesse horário, fazendo mais uma live. Às quarta-feiras, ou estaremos através do YouTube, lá na sede, ou trazendo também a palavra, o ensinamento através de live. Mas não vamos deixar de edificar os irmãos com a palavra de Deus. Para a última reflexão nesta noite, eu quero dizer aos irmãos, quando o Senhor permitir, não sabemos quando, mas quando o Senhor permitir que as famílias voltem para a igreja, tomemos o cuidado que a igreja não saia da família. A família volte para a igreja, mas que a igreja permaneça em nossa casa, em nossas famílias. A todos, em nome de Jesus. Obrigado.